Você conhece alguém diferente, uma pessoa excêntrica, para não dizer estranha mesmo? Ao longo desses anos de vida eu já me deparei com muita gente diferente. Lembro de um amigo que não gostava de tomar banho, não sei se era uma filosofia de vida, o que era, mas era difícil chegar perto. Lembro de um rapaz que dizia que era morcego, apontava para os dentes, dizendo que estava crescendo. É estranho. Tem um rapaz aqui na nossa cidade que ele se besunta de óleo e anda com uma sunga de bicicleta no frio de Curitiba. Todo mundo conhece o Oil Man. Gente diferente, estranho. Mas eu acho que nada se compara a uma história que a Bíblia nos apresenta, nos conta, no livro de Marcos, capítulo 5, a história do endemoniado gadareno. A Bíblia diz que esse cara, ele andava pelado por entre os sepulcros da sua cidade, se batendo com pedras, se machucando e falando alto, sujo, imundo. Todo mundo conhecia na cidade, todo mundo sabia quem ele era, uma figura diferente. Mas exatamente a essa pessoa que Jesus vai se apresentar. E hoje eu queria contar essa história para você, e à medida que eu apresento o enredo dessa história, mostrar alguns cenários que eu creio que tem a ver com a minha e com a sua vida também. O primeiro cenário que a Bíblia nos apresenta é o cenário das causas perdidas. Sem dúvida, esse jovem era um retrato de uma causa perdida. Ele tinha perdido a sua decência. Ele andava nu, completamente sem pudor, sem vergonha. Ele havia perdido o seu domínio próprio, ele se batia com pedras, se machucava. Ele havia perdido o seu equilíbrio emocional, a paz de espírito. A Bíblia diz que ele era perturbado por uma legião de demônios. Tinha perdido a sanidade. Se não bastasse, ele tinha perdido a sua família, os seus amigos, os seus queridos. Eu creio que se conversássemos com eles, eles diriam: nós tentamos ajudá-lo, nós tentamos fazer algo por ele, contê-lo com correntes, prendê-lo, mas ninguém podia segurá-lo. Esse jovem era uma causa perdida. E eu creio que talvez na sua vida você já se deparou com causas perdidas. Talvez hoje você esteja se deparando com elas. Talvez seu casamento seja uma causa perdida. Você já tentou lutar por ele, fazer algo, mas parece que não tem jeito, nada resolve. Talvez a sua vida emocional, existem alguns impulsos que você não consegue controlar, vícios, maus hábitos, maus comportamentos, ou alguém que está doente, um caso complicado na família, alguém que você sabe que já tentou ajudar, mas parece que não tem jeito. Todos nós enfrentamos causas perdidas na nossa vida. Eu lembro que nesses anos de ministério já atendi muitas pessoas chegando na minha sala com suas causas aparentemente impossíveis. Eu lembro da mãe que chorou copiosamente na minha sala, dizendo: pastor, me ajuda, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Ele era usuário de drogas, elas já tinham gastado dinheiro que tinha, que não tinha, tentando ajudá-lo, e nada parecia resolver. Eu lembro do moço que entrou na minha sala falando: pastor, desiste de mim, para de gastar vela boa com um defunto ruim, eu não tenho jeito. Eu não consigo controlar os meus impulsos. Eu lembro da mulher que queria ter filhos, um casal que chegou no final do culto pedindo oração, e ela chorava tanto. Seu marido tinha uma enfermidade e eles não podiam ter filhos, causas perdidas. Mas o segundo cenário que essa história nos apresenta é a esperança de todos os homens. E esse cenário nos é mostrado num barquinho, cruzando o mar da Galileia. E esse barquinho vem por entre ondas fortes, o vento tentando parar, e eu creio que o inimigo queria impedir Jesus de chegar na terra de Gadar, mas ele atravessa o mar, e dentro daquele barquinho estava a esperança de todos os homens. A Bíblia chama de verbo encarnado, porque ele traz sentido ao que aparentemente não tem sentido. A Bíblia também o chama de luz do mundo, porque ele dissipa as trevas da alma perturbada e aflita. A Bíblia o chama de Salvador, Remidor, Redentor, porque ele é capaz de nos livrar e perdoar os nossos pecados e nos livrar da morte. A Bíblia o chama também de Senhor, ungido, Cristo, Messias, que quer dizer rei, autoridade, aquele que governa todas as coisas. E nessa história que acabamos de ouvir, ela vem acompanhada de outras histórias. A história desse moço é antecedida pela história de Jesus parando as ondas, o mar, o vento, como se a Bíblia dissesse, ele tem poder sobre as forças da natureza. Depois Jesus está diante de uma legião de demônios, uma legião no exército romano eram 6.000 soldados. Jesus
dá uma ordem, uma palavra, e aqueles demônios saem em retirada. Ele tem poder sobre potestades, principados, sobre o mundo espiritual. A próxima história é da mulher com fluxo de sangue, e Jesus não toca, não lhe dirige a palavra, ela encosta nas suas vestes e é curada, como se a Bíblia dissesse, Jesus tem poder também sobre as enfermidades. A próxima história é da filha de Jairo, e essa menina tinha morrido. Jesus entra naquele quarto, diz Talita cumi, aquela menina se levanta da morte para a vida, porque Jesus tem poder até sobre a morte. O que a Bíblia quer nos mostrar é que Jesus ele tem poder sobre todas as coisas. Quando ele sai do barquinho e põe o pé na terra de Gadar, aquele moço endemoniado, perturbado, se prostra aos seus pés e o adora e é liberto com poucas palavras. E agora está em são juízo diante de Jesus, porque ele tem poder para resolver causas perdidas. Ele resolveu a história daquele moço que estava ali na terra de Gadar, mas também a história daquela mãe que eu contei, lembra? Que chegou chorando. Seu filho foi liberto, hoje ele está estudando para ser pastor. Lembra daquele rapaz que eu contei que não conseguia controlar seus impulsos? Um dia eu estava no culto e aquele moço falou assim: Deus, se a minha vida tem jeito, manda aquele pastor vir aqui me dar um abraço. Eu estava pregando e andando por entre as cadeiras. Na hora que eu passei do lado daquele moço, veio um sentimento muito forte no meu coração: dá um abraço nele. Quando eu dei um abraço naquele cara, ele começou a chorar tanto. Eu não o vi mais. Esses dias eu fui numa outra igreja. Ele chegou lá, veio me abraçar e dizer: pastor, eu sou diácono hoje. Deus mudou minha vida. Deus está me usando aqui. Lembra daquela moça que queria ter filhos e não podia? Um dia ela estava contando a sua história, um testemunho lindo. Quando ela era criança, o seu pai a raptou, entregou para outra família para cuidar, porque ele não queria ter aquela filha. E a sua mãe ficou procurando ela durante anos. Até que um dia recebe uma informação de que essa moça está numa cidade. Chega ali, sem saber o que fazer, ela pega a lista telefônica e diz: o Senhor é Deus dos impossíveis. Há anos eu tenho procurado a minha filha, me mostra onde ela está na lista telefônica. Aquela mulher abre a lista, põe o dedo e encontra a casa onde a sua filha estava, filha perdida. E ela contando aquela história, e eu estava com a minha esposa e nós falamos: vamos orar por ela. O Senhor já fez tanta coisa na sua vida, querida, e nós oramos. E hoje essa mulher que não podia ter filhos, não tem um, ela tem 2, porque o nosso Deus é o Deus das causas perdidas. Hoje eu vim dizer para você, eu não sei qual é a tua causa perdida, que tem te angustiado, perturbado, mas Jesus, Ele tem poder para transformar a nossa vida. E se você entregar sua vida a Ele, eu tenho certeza de que, assim como Ele restaurou a vida daquele moço, Ele vai começar uma história nova na sua vida. Que Deus abençoe você. Procure Jesus. Ele tem respostas para mim e para a sua vida sempre.